Entendeu? Os equipamentos têm que estar a serviço da... No contexto de banda, entendeu? Qual seria o conselho que você daria para a banda para conseguir encontrar essa organização dentro desse contexto de produção, de direção? Então, eu acho que a fórmula para a obra, para mim, é a mesma. Por exemplo, no dia que eu for gravar um disco, meu primeiro passo vai ser eleger um diretor. Eu não vou assumir um papel de dirigir. E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso de alguém me olhando. Eu preciso de alguém ouvindo. O que é que eu vou fazer? Vou sentar com um cara e vou dizer, eu penso meu disco assim, e a gente vai poder bater bola, mas eu preciso que você seja a palavra final. Então, para a banda, exatamente isso. Não dá para uma banda dirigir um disco, velho. Não dá. Você está assumindo um risco enorme. Não dá para... quer ver um grande problema? A banda mixar o disco. Vixe, você arruma um grande problema. Um grande problema. Dos discos que eu vou mixar, ou ninguém ou o artista. A banda não, velho. Por favor. A banda não, impossível. Então, é preciso um amadurecimento. Geralmente é o contrário. Quando há um amadurecimento, os caras mandam o cara que eles elegem. Vai lá, velho, e a gente vai lá ouvir o som. Porque a banda, ela executa o todo. E essa figura aqui, ela é a figura que cuida do todo. Então, o primeiro aspecto é isso. E aí eu vou entrar num ponto que eu disse que ia trazer problema. Estou controlando o tempo aqui, viu, gente? Veja só, por que nós não temos mercado até hoje em João Pessoa? Por causa disso, porque todo mundo quer ser tudo. Como todo mundo quer ser tudo, não tem espaço para se ter um mercado de produção. Não tem espaço para se ter um mercado de direção. Não tem espaço para se ter um mercado de produção executiva. Por quê? Porque todo mundo é tudo. Se todo mundo é tudo, ninguém é nada. Esse é o cálculo que eu chego. Vou dar um exemplo. Há mais de 15 anos atrás, vou entrar no assunto polêmico, tá? Há mais de 15 anos atrás, 10, alguma coisa assim, quando entra no Brasil, mais forte aqui, essa ideia de leis de incentivo à cultura. Eu estava numa reunião que me levantei contra a formatação. Uma discussão. Qual a formatação? Eu não acho, e não acho mesmo, isso é uma posição minha, já foi fruto de várias discussões na Funjop, com secretários de cultura, levantei com diretores do Centro de Estação de Ciência, tudinho. Eu não acho que a verba pública, em hipótese alguma, deva ser produtora musical. Em hipótese alguma. Ponto. O que é que ela deve ser? Ela deve ser a projeção. Por que eu estou falando isso? Porque você não pode... Não, produtora. Ela não pode ela não pode estar nesses meandros do processo. Ela tem que estar depois do processo pronto. Ela não... Exatamente. Por quê? Número 1, porque criam pseudos artistas. Eu conheço várias pessoas que gravaram discos e eu sabia na hora que eu estava gravando que aquilo não ia dar em nada. Eu sabia. Eu não ia dizer nada que eu estava ali profissionalmente. Mas eu sabia que sem aquele projeto de FMC, ou FIC, ou Rouanet, aquele cara não seria artista. Isso é o pseudo-artista. É o cara que só é artista porque tem um projeto aprovado. Então, eu sou contra por causa disso. Como toda lei e toda ação feita por um governo, ela tem um quinhão político, e o quinhão político tem por pressuposto, como base, atingir a maior parte, porque eu ganho mais votos, essa é a base. Então, eu tenho um universo de R$1 milhão, por exemplo, para dividir para a cultura, eu preciso fatiar ele de uma maneira que ele atinja o maior número de pessoas. Aí eu vou financiar projetos de 5 mil, 15 mil, 14 mil, 12 mil, 8 mil, 12 mil, que não... Gente, se não for a luta por trás dos artistas, esse projeto. Quais são os bons discos do projeto? Os discos em que os artistas são artistas e que eles complementam a obra. Seja financeiramente ou seja com empenho. Certo? Os outros, eu já passei por várias polêmicas do cara chegar para mim e dizer, Léo, eu vou
pagar um cachê, eu vou botar, você vai assinar mais, e aí você me dá a diferença, eu digo, véio, vai para lá, vai se ferrar, velho, com essa história. Tu já não está gastando dinheiro do teu bolso, meu irmão. O povo já está pagando o teu disco, e tu quer que sobre, velho? Que onda é? Que onda é essa? Então, mas o que é que eu quero dizer? É justamente isso. Porque o povo não pode bancar o disco. Aí era para ser como? Usar a mesma verba, abrir um edital de crivo. Por quê? Porque Léo vai meter a mão no bolso, porque Léo acredita na obra dele, vai gravar um disco da Pílula, Elinho, cada um aqui vai gravar um disco, e eles vão concorrer o quê? O governo botar o disco da gente na Europa, o governo botar o disco da gente no Estado, ou seja, a produção. Só essa ação iria tirar os pseudos artistas. Só essa ação iria deixar de fora aqueles caras que só vão gravar o disco por causa da FMC. Só vão gravar. Pronto, bastava isso aí. E agora, a mesma verba. Isso, eu não estou dizendo que não é para o governo não ter verba para a cultura. Era o contrário. É a formatação. Aí ia chegar o seguinte, né? Cada um de nós ia chegar com um disco que acredita, feito muitas vezes na amizade com os amigos mesmo. Ei, Léo, tu grava guitarra? Gravo na hora, sem grana. E agora, com o disco da Pílula na mão, aí o governo agora vai fazer o quê? O que Pernambuco fez. Pernambuco manda todo ano artistas para a Europa. Eu acho que a verba pública é para projeção. O que é que a gente tem de bom hoje em João Pessoa? Não, tem o disco tal, o disco tal, o disco tal. Pronto, o governo vai agora projetar. Por quê? Porque isso gera mercado. Eu disse isso há 15 anos atrás. Os estúdios de João Pessoa hoje estão passando por dificuldade financeira. Por quê? Porque depois de 15 anos não se gerou mercado. Só tem mercado se o governo pagar a artista do governo. Essa é a questão. E eu avisava lá atrás, eu nunca escrevi um projeto, e não sou contra quem escreva, não. Se o formato que tem é esse, está correto. Ou seja, não está errado, principalmente os verdadeiros artistas. Como tenho a honra de saber que o projeto de Elinho foi aprovado. Mas quando eu vi a lista lá, eu vi que a maioria é pseudo. Deus me perdoe o que eu estou falando. Deus me perdoe e sei o que estou falando, porque eu trabalho na cena. E não falo isso com rancor, não é isso não. É porque eu sei que aquelas pessoas ali, se você pedir para tirar R$10 para gravar o disco dele, ele não tira. Tu estás entendendo? Então é essa a questão que eu estou falando. Você faz um bolo que você mesmo não come e quer vender para os outros. Perfeito a alusão, perfeita. Então, veja só, gente, isso não é uma crítica à própria área, é uma crítica à formatação que gerou para nós, eu tenho estúdios aí, estúdios de gravação se tornando estúdio de ensaio, porque não tem como manter a produção. Pessoas querendo vender equipamentos que compraram altíssimo. Quando um dono de estúdio compra uma mesa de som, compra um microfone, ele está acreditando em nós, gente, ele está acreditando na cena, mas ele vai ter que pagar aquilo ali. Ele vai ter que pagar. Então, nesse processo, essas formatações geraram a falta de mercado. Olha, eu estava numa reunião no SESC, com, na época, então, pessoa que eu admiro muito, foi Fernando Abal, mas estava lá, e ele discutindo os projetos, não sei o quê. Eu falei, Fernando, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Vocês estão aqui colocando qual é o preço que se deve pagar pela hora do estúdio. Vocês não percebem com isso que vocês estão dizendo aonde é que eles devem gravar o disco. Se o estúdio dele for melhor, eu não posso, eu tenho que gravar no desse aqui, porque ou ele baixa para isso, certo? Isso é fim de mercado. Vocês estão dizendo aqui que não precisa de diretor. Não precisa de cachê para diretor. Veja o projeto de vocês. Vocês estão pondo fim a um mercado. Vocês estão dizendo, está entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque aí eu reduzo o disco para 10 mil não dá para fazer disco. Não dá, escuta o que eu estou dizendo. Fazer disco, concorrer Grammy. Eu falei para ele, vai fazer o disco é para concorrer Grammy, gente. Entenda, a gente não é ego, não é vaidade, não. Eu estou falando sério, eu acredito nisso, exatamente. Aí se for preciso 1000 ensaios, vamos lá, velho. Mas gravar mais um? Aí eu falei, como é que vocês fazem isso aqui? Está errado. Vocês querem dar 8 mil para gravar um disco? Não dá para gravar um disco. Então,
Por conta disso, vocês estão pondo no fim. Eu disse isso há mais de 10 anos atrás. Não estou querendo aqui, pelo amor de Deus, gente. Mas eu estou querendo falar que eu sempre pensei estruturalmente em classe. Eu penso em área. Eu não penso em setor, eu penso em área. Qual é a área? A área é música. Então, hold tem que ganhar dinheiro. Senão, deixa de ter hold. Quando o Tácito abriu o primeiro estúdio de ensaio, eu chamei Gleitz, porque na época, na casa de manhã, a gente tem um estúdio onde a gente ensaiava. Se estivesse tocando com a Leonora, a gente ensaiava lá em casa. Se estivesse tocando com o Roberto, a gente ensaiava lá em casa. Quando o Tácito abriu o primeiro estúdio de ensaio, eu disse, mais nunca a gente ensaia aqui. A Gleitz disse, mas por quê? Eu digo, porque senão o Tácito fecha. É óbvio. O cara abriu um estúdio de ensaio porque ele está acreditando na cena. Se eu ensaio em casa, o cara não tem mercado. É simples assim. Se eu não contrato um road, o cara deixa de ser road. É simples. Por quê? Porque ele não tem como ganhar dinheiro. Então, voltando a essa alusão toda, porque era um contexto que ele ia falar, a banda tem que contratar essas figuras. Que pode sair da banda aí, concordo 100% com o Elinho, que pode ser eleito na banda, mas não pode ser todos. É muito ego você achar que todo mundo, porque vai criar um conflito de opiniões. Então quer dizer que vai prevalecer a opinião de um? Não. Ele vai ouvir a opinião de todos e fazer soar. É simples assim. Ele vai ouvir todo mundo, mas ele vai estar centrado no todo. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu procuro não tocar os discos que eu produzo, para justamente me setorizar mesmo. Às vezes, quando eu estou dirigindo, eu toco. Às vezes, quando eu estou arranjando, eu toco. Mas quando eu estou produzindo, eu procuro ficar de fora. Eu não sei que é quando é uma coisa que você escreveu e o cara não captou a expressão e você sabe fazer, você fala, não, deixa que essa eu gravo. Deixa que essa... Nesse último disco de Tital, eu fiz isso em 2 músicas. Mas o resto foram eles. E eu não arranjei esse disco, eu só arranjei essas 2 músicas. Mas os arranjos eram deles, tudo lá. Só fiz chegar para dirigir, isso aí. Mas impressionante, por exemplo, esse exemplo eu gosto de dar, quando eu cheguei no primeiro ensaio deles lá, eles fazendo um bocado de coisa de improviso, agora coisas lindas. Quando terminou, eu falei, tu viu a frase que tu fez aí no piano? Não, era improviso. Aí eu sofejei a frase. Eu falei, velho, vocês não estão nem se ouvindo. Vocês não estão nem ouvindo o que vocês estão fazendo. Então, mas por que os caras estão errados? Não, porque eu acho que isso é o papel do diretor. Os caras ali tentando dar um melhor em timbre, tentando dar um melhor em pegada, e o cara, diminui isso aqui, ajeita isso aqui, bota isso aqui, entendeu? Então, fechando, era isso. A gente queria conversar com vocês. Pois não.